estou aqui do lado do senador Eduardo Girão, do Novo de Ceará, que protocolou, inclusive, um pedido na CPI do crime organizado para o Toffoli e para o Alexandre de Moraes explicar aquelas informações ainda pouco explicadas, ainda pouco esclarecidas, sobre o contrato da esposa do Alexandre de Moraes e também a respeito do Resort Itaiaia. Senador, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Meio Dia em Brasília. Eu quero lhe fazer uma pergunta quase em tom de provocação, antes de entrar nos requerimentos específicos. Nós exibimos agora há pouco um compilado de vídeos do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, reclamando de que de que eles estão sendo massacrados, digamos assim, pela imprensa e também pela opinião pública por conta desses contratos, né? O Alexandre de Moraes que quase que insinuou ali que tudo não passava de uma fake news ou algo parecido. E hoje temos a informação que houve o adiamento, inclusive tema que vamos falar daqui a pouco aqui no meio-dia, houve o adiamento daquela reunião que o Edson Fachin teria para se discutir um código de conduta. Diante disso, senador, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o STF precisa de um código de conduta e em que grau de urgência? Boa tarde. Muito boa tarde, Wilson. Todos vocês que fazem o Meio Dia Brasília, um antagonista, faz um trabalho independente importantíssimo. E eu acompanho vocês desde 2019. A gente percebe que o STF perdeu a mão completamente, né? O STF ele vem numa crescente de abusos que esmagam os outros poderes. Hoje tem um regime junto com o governo Lula, né? O STF com o governo Lula perseguindo, fazendo todo tipo de barbaridade, e eles não têm satisfação a dar. Você vê que a omissão aqui do Senado Federal, e aí tem nome, Rodrigo Pacheco e hoje Davi Alcolumbre, deixam isso acontecer, assistem de camarote, né? Porque pedido de impeachment é que não falta, para de uma forma que até serviria como pedagógica, colocaria os poderes, cada um independente de verdade, né? De forma respeitosa. Não é isso que a gente vê. Então, eu estava assistindo aqui com você as imagens da fala do ministro ontem, e parece um paladino ali, da moralidade. Mas ele não cita o contrato da dona Viviane, sua esposa, de 129 milhões, não dá uma satisfação para ninguém sobre esse contrato. Por isso que nós entramos, não apenas com a convocação do ministro, mas também dela. E quebra de sigilo dos dois, para saber exatamente o que é que aconteceu. O do Toffoli nem se fala, ele já era para ter saído desse processo há muito tempo, tem um flagrante no nosso modo de entender, conflito de interesse nesse processo, né? O resort, nós entramos com a representação lá na PGR desde o dia 14 de janeiro, aditamos no dia 21 de janeiro, nós já estamos hoje dia 5, e eles não dão satisfação. Parece que as instituições são um puxadinho da outra, né? O escritório ali do ministro, do procurador-geral Paulo Gonet, faz o jogo do gabinete do ministro Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes, né? Por isso nós também pedimos o impeachment do ministro Gonet, do procurador-geral Gonet, no ano passado, né? Quando a gente viu ali uma verdadeira tortura psicológica, ameaça à família do coronel Cid, né? do ajudante de ordem, e ele assistiu aquilo tudo, as ameaças do Alexandre de Moraes, e nada fez, né? Então, eu vejo que o Brasil precisa passar limpo tudo isso. Está uma lama gigantesca, né? Que todo mundo já entendeu. O antagonista e alguns parlamentares, eu me incluo, vem batendo nessa tecla desde 2019, com o amigo do meu pai, da censura da Cruzoé. Tudo começou ali. Sim, o inquérito das fake news surgiu ali a partir, inclusive, coincidentemente, não é só para a gente relembrar para você, só para a gente pegar um pouquinho de memória, inquérito esse que foi instituído de ofício pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Olha só os personagens voltando, quer dizer, nunca saíram de cena. E ele pegou de ofício, entregou para o Alexandre de Moraes, o delegado, que hoje é carcereiro do Brasil, é tudo, né? E hoje está o Toffoli e o Alexandre, os dois, com relação a essa coisa do master com muito protagonismo,
né? Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Hoje a gente vê uma boa parte da grande mídia do país, né, dos grandes veículos tradicionais, falando desses abusos. Antes era um antagonista e poucos parlamentares. Agora a gente vê outros parlamentares falando também, né? E é ótimo, é importante, porque nós precisamos fazer. Foi uma semana aqui, vamos combinar. É uma semana esvaziada no Congresso Nacional. Abriu segunda-feira com aquela pompa e tal. Terça-feira fizeram uma reunião remota aqui dentro. Nada de importante, pelo contrário, colocaram ali foi os penduricários aqui de servidores da casa, furando o teto. A cada 3 dias de trabalho, uma folga. 95 dos municípios do Brasil não tem aqui o orçamento dessa casa, não chega. E ontem não teve sessão, hoje não teve sessão. É uma operação abafa que está em curso, no meu modo de entender, me parece que coordenada pelo presidente do Congresso Nacional, para não abrir a CPI ou CPMI do Banco Master. Deixar para depois, vamos empurrar aqui, está chegando o carnaval, não vamos fazer nada. O que está salvando a pátria aqui, até porque a CPI do crime organizado não teve sessão, 2 canceladas, onde estão também requerimentos nossos sobre o Banco Master, é a CPMI do INSS, que a gente está participando aqui, está ouvindo o presidente do INSS agora, e eu espero que, por ser uma comissão independente, com presidente e relator, que não são governistas para blindar, para sabotar, embora os membros estejam fazendo isso pela força bruta do governo, mas pelo menos nós estamos dando respostas e expondo, né, essa tragédia que está acontecendo no Brasil, do sigilo do careca do INSS aqui dentro, de assessor do presidente do Senado que teria recebido 3 milhões de reais, que a base do Lula blindou, como Lulinha, que, segundo a Polícia Federal, né, foi citado recebendo aí 300 mil reais por mês, um mesadão do Lulinha, que viajou, e não deixaram a gente abrir a lista de passageiros, mas pelas informações que a grande mídia deu, viajou junto com o careca do INSS em classe executiva para Portugal, assim como também o Frei Chico, o tal do Frei Chico, né, que estava como dirigente de uma das entidades que mais fraudou, né, esse escândalo. Nós estamos com 2 grandes escândalos. Um do INSS, que é o maior esquema previdenciário, de fraude previdenciária, e outro do Banco Master. Você quer o que mais? Maior fraude do sistema financeiro do Brasil. Então precisamos dar um basta, não adianta querer empurrar com a barriga, nós vamos denunciar, e aí parece que a imprensa acordou, que ela continue, a grande mídia, fazendo o trabalho que o antagonista está fazendo desde o começo, de forma independente. Tá certo. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Grande abraço. Grande abraço. Muita paz para vocês. Entrego para você, meu